Bom, a gente abre essa conversa também com a reportagem de capa em destaque hoje no Estadão, dando conta que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apontou a existência de indícios de envolvimento do ministro da Casa Civil, Rui Costa, em crimes praticados na compra de respiradores durante a sua gestão como governador da Bahia, uma reportagem de Aguirre Talento. Gonet pediu ao ministro do Supremo, Flávio Dino, que envie esse inquérito sobre o caso para o STJ, que deverá agora retomar essas investigações. Em sua primeira manifestação no inquérito, Gonet relatou que o ex-governador assinou o contrato com previsão de pagamento antecipado integral e sem garantia ao ente público, uma petição que ainda vai ser analisado, mas envolve aí um prejuízo de 48 milhões de reais na compra de respiradores pulmonares naquele consórcio do Nordeste lá em 2020, no início da pandemia da Covid-19. Como é que isso se dá agora, nessa semana, de diversas pautas, né, que estão confluindo aqui para essa primeira semana de agosto, né, Eliane? Pois é, o Rui Costa é nada mais, nada menos do que chefe da Casa Civil e, portanto, ele está no coração do governo, o gabinete dele no Palácio do Planalto, bem próximo do presidente Lula, e ele é o coordenador dos ministérios, dos demais ministros. Então, isso, evidentemente, é muito complicado e vem numa hora muito difícil do jogo político. Por quê? Porque o presidente Lula está tentando fazer do limão uma limonada e está pegando esse ataque do Donald Trump ao Brasil, esse ataque do bolsonarismo ao Brasil para fazer uma frente ampla, reconstituir a frente ampla pós 8 de janeiro, com o Congresso, com o Supremo, com a sociedade. E agora uma pancada dessa é complicada. Mas o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, fez o que tem que fazer. Ele avalia, ele olha todas as evidências, as provas e faz o que tem que fazer. Né, a questão política é outra história, né? O Paulo Gonet não é político, ele é de um outro mundo, que é o mundo jurídico, e ele enviou sim o pedido para o ministro Flávio Dino do Supremo para que as investigações contra Rui Costa, na condição de governador da Bahia, sejam prosseguidas no STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Lembrando que governadores são investigados e julgados no STJ, não no Supremo. E como ali a acusação contra o Rui Costa de desvios por respiradores durante a pandemia, né, desvios, pagamentos de propina, compra com pagamento antecipado de respiradores durante a pandemia, tudo isso aconteceu quando ele era governador. Então, o mais provável, nunca se pode ter certeza, é de que sim, o Flávio Dino acate aí o pedido da PGR e que o Rui Costa passe sim, volte a ser investigado no STJ. Lembrando que a explicação dele, a resposta dele à reportagem do nosso novo colega, um colega brilhante que é muito competente nessa área de investigação, de jornalismo investigativo, o Aguirre Talento, né? O próprio Aguirre Talento ouviu a Casa Civil e a resposta é que não há nenhum fato novo, que não há nenhum dado novo e que todas as explicações foram dadas. Mas quem vai agora dizer sim ou não são o Flávio Dino primeiro e o STJ depois. Do ponto de vista político, de comunicação, isso é muito ruim para o presidente Lula. Bom, outro assunto do dia de hoje, desembarcou em Brasília o senador Marcos Doval, vindo dos Estados Unidos, e já estava sendo aguardado pela Polícia Federal com tornozeleira eletrônica, Helene. Pois é, esse Marcos Doval, ele é uma figura muito, digamos, peculiar,
né? Ele é aquele camarada que diz que treinava a SWAT. SWAT, imagina, o grupo especial de tiros de elite dos Estados Unidos, e ele dizia que treinava a SWAT. Mas, olha, a SWAT não confirma, a Polícia Federal dá gargalhadas e, enfim, ficam elas por elas. Mas o Marcos Duval também, nessas histórias mirabolantes, ele também disse que foi encarregado pelo então presidente Jair Bolsonaro de gravar o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, de quem ele se dizia amigo. Alexandre de Moraes nega. Enfim, é uma história toda rocambolesca. Ele, Marcos Duval, chegou a pensar em largar o mandato, renunciar ao mandato, aí ia renunciar, não ia renunciar, acabou ficando, e ele driblou o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a Polícia Federal levou o passaporte comum dele, mas ele escondeu o passaporte diplomático que ele tem enquanto senador e foi para os Estados Unidos. Eu fico me perguntando, será que ele não fez isso exatamente para, enfim, ridicularizar o Supremo, ridicularizar a própria Polícia Federal? Ele foi e voltou, e a Polícia Federal estava esperando ele com a tornozeleira eletrônica, e também o ministro Alexandre de Moraes, que é quem investiga a tentativa de golpe, e figuras tipo Marcos Duval, também já tinha denunciado, né, a suspensão das contas do Marcos Duval, do Pix do Marcos Duval, enfim, me parece que isso foi apenas uma provocação. E assim o Marcos Duval ganha visibilidade, entra nas primeiras páginas, nas rádios como agora aqui, na televisão, e vai colocando o Supremo assim, e a Polícia Federal meio contra a parede, porque é tudo muito ridículo nessa história. Mas, olha, o tempo corre contra Marcos Duval. Ele vai provocando e a rebordosa vem aí. Tudo bem. Negócio rentável no Brasil parece esse, né, de fabricar tornozeleiras. Mas acho que só não pode, vender para os Estados Unidos, que daí tarifa, né? Aí tem 50% a tornozeleira brasileira no Estados Unidos. Vamos ver. Seguimos com o Jornal Dourado, conversando com a Eliane Cantanhede lá de Brasília, para falar sobre a retomada de trabalhos aí no Congresso. Brasília talvez um pouquinho mais movimentada hoje, Eliane. O que tem na pauta desta semana? Essa semana a gente vai ter a reabertura do Congresso, né? De volta a Brasília, o presidente da Câmara, o Hugo Mota, também de volta a Brasília o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e os dois muito pressionados pelos dois espectros antagônicos da política brasileira. Por quê? Porque o bolsonarismo e particularmente a família Bolsonaro pressionam bastante os dois presidentes, particularmente o Hugo Mota da Câmara, pela anistia do 8 de janeiro. Todo mundo sabe que essa anistia não é para 8 de janeiro coisa nenhuma, mas sim para Jair Bolsonaro. E do outro lado você tem o lulismo e o governo pressionando no sentido contrário, que é da cassação de Eduardo Bolsonaro. E como é que estão as coisas? Segundo as minhas conversas, a anistia sai da pauta. Sai da pauta por muitos motivos, mas primeiro, como o Congresso brasileiro pode dar uma anistia agora e, enfim, diante dessas pressões, dessa exigência absurda, indigna do presidente de uma outra nação, que é o Donald Trump, sobre o Brasil. Né? O que vai ficar para a história? Que o Congresso brasileiro abriu as pernas e simplesmente cedeu e deu anistia por pressão de Donald Trump. Isso é inadmissível. Do outro lado, a questão é mais complexa. Por quê?
porque o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, ele jogou fora os votos dele, pediu uma licença remunerada, o prazo venceu, ele continuou nos Estados Unidos e não está nem aí para a Câmara, para as regras, para nada, né? Foi ficando lá nos Estados Unidos e lá ele trabalha contra o Brasil, contra os interesses do Brasil e a favor só de uma única pessoa, que é o pai dele. Para evitar a prisão do pai dele, o Eduardo Bolsonaro jogou o governo americano contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Alexandre de Moraes, portanto, contra as instituições, e jogou também o governo americano, a maior potência do mundo, contra os interesses da indústria, do comércio, dos cidadãos, da economia brasileira. Mas nesse caso é mais complicado, porque entra o fator corporativismo e não dá para se apostar o que vai acontecer com Eduardo Bolsonaro na Câmara. O fato é que, de qualquer jeito, tanto a anistia quanto a cassação tem um outro recurso, que é o próprio Supremo Tribunal Federal. Então a gente espera Davi Alcolumbre e Hugo Mota com grande ansiedade e expectativa para saber o que eles vão fazer no caso da anistia e no caso do mandato do deputado fantasma, né, Eduardo Bolsonaro. Então o Congresso já começa com muita ebulição e aí a gente lembra também, né, o Congresso tirou um recesso branco agora, em julho, mas sei lá se merecia, porque o Congresso, no primeiro semestre, simplesmente não trabalhou, né? É isso aí. E Eduardo Bolsonaro, que permanece então lá nos Estados Unidos, onde conseguiu, entre outras medidas, o tarifaço sobre produtos brasileiros, está para entrar em vigor agora na quarta-feira, de 50%. Pode mudar alguma coisa ainda, Eliane? Pois é, essa é a pergunta de $1 bilhão, não é nem $1 milhão, $1 bilhão. O Donald Trump, né, anunciou o tarifaço de 50% para começar no dia 1º de agosto. Veio o 1º de agosto, ele não apenas incluiu quase 700 exceções, no caso do tarifaço, quase 700 produtos isentos desse tarifaço, como adiou a entrada em vigor por 6 dias, para esta quarta-feira, 6 de agosto. Então, como o Trump é muito imprevisível, a gente não sabe se há ainda condições de negociação, se ele pode aumentar a lista dos produtos isentos ou, ao contrário, até fazer o contrário, retirar algum desses produtos da lista de isenção. Tudo é possível quando se trata de Donald Trump, que declarou, com uma pergunta à Globo News, que o Lula pode ligar para ele a qualquer momento. E o Lula está pensando, liga ou não liga. Sabe por quê? É por duas coisas. Primeiro, o risco do Lula é ligar e o Donald Trump não atendeu ou bateu o telefone na cara dele. O Trump é capaz de fazer isso. E segundo, telefonemas entre presidentes são antecedidos por intensas negociações, né? Fica tudo certinho, mastigadinho, os dois só entram e digam, é isso aí. Mas eles não vão discutir, negociar ali na hora quente. Tudo é negociado com antecedência. Então, essa conversa está difícil de sair, até porque os dois têm uma relação absolutamente sofrida ali, é difícil, né, do Lula e do Trump, e o que a gente tem que torcer é que sejam bem-sucedidas as negociações do segundo time, ou seja, do Alckmin,
do Geraldo Alckmin, o nosso vice, ministro do Desenvolvimento, Comércio Exterior, e também do nosso chanceler, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que tem tido intensos contatos nos Estados Unidos com os setores privados do Brasil, que também estão atuando intensamente nos Estados Unidos, com os setores privados que estão sofrendo aí esse tarifaço do Trump lá nos Estados Unidos, mas, sinceramente, não dá para apostar. Lembrando que o Trump tem ainda muita bala na agulha, porque todo mundo esquece, mas eu não esqueço não, que a seção 301 continua pairando sobre o Brasil. Pela seção 301, os Estados Unidos estão investigando várias frentes no Brasil, como desmatamento, como até a rua 25 de março, lá em São Paulo, como o PIX, para decidir se haverá novas sanções ao Brasil. Além disso, os Estados Unidos, o Congresso americano, está criando uma lei para punir, sancionar países que tenham comércio e negócios com a Rússia. Caso do Brasil. Então, o ambiente continua muito tenso e como o Trump colocou como condição para tirar o tarifaço o fim do processo do Jair Bolsonaro, isso só vai piorar, porque o processo vai continuar e setembro está chegando aí com o final do julgamento. Vamos falar um pouquinho sobre essas manifestações que ocorreram em todo o país, às vésperas de entrada em vigor, né, desse tarifaço. O presidente Lula fez essa manifestação, né, num evento do Partido dos Trabalhadores, e tivemos manifestações de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que aconteceram, portanto, em São Paulo também, onde a estimativa do monitor do debate público do meio digital da USP aponta uma reunião de cerca de 37 mil pessoas na Avenida Paulista. As principais lideranças presentes foram o pastor Silas Malafaia, o deputado federal Nicolas Ferreira, o prefeito Ricardo Nunes, que subiu ao trio elétrico das autoridades, mas não discursou, e na ausência de Bolsonaro, o principal orador foi o Malafaia, que questionou, sem citar nomes, onde estavam os políticos que dizem ser opção ao ex-presidente. Cadê aqueles que dizem ser a opção no lugar de Bolsonaro? Cadê eles? Era pra estar aqui, minha gente. Estão com medo do STF, né? Arrumaram desculpa, né? E aí, né, a gente lembra dos governadores, né, aliados à direita, né, Zema, Ratinho Júnior, próprio Tarcísio de Freitas, Caiado, que não compareceram. Já no Rio de Janeiro, o ex-presidente participou por telefone. Um vídeo de Bolsonaro falando aos manifestantes reunidos em Copacabana foi publicado no perfil oficial do senador Flávio Bolsonaro. No STF, a primeira avaliação de interlocutores de Moraes é a de que a publicação pode representar uma violação de medida cautelar. O áudio do telefonema foi feito a Bolsonaro por Flávio, foi conectado ao sistema de alto-falantes em Copacabana. Vocês vão ouvir um boa tarde do melhor presidente da história desse Brasil, que tá aqui na linha comigo agora. Boa tarde, pai. Copacabana tá te ouvindo. Obrigado a todos pela nossa liberdade, pelo nosso povo, pelo nosso Brasil. Sempre estaremos juntos. E aí a gente teve também a manifestação, então, em Brasília, no Encontro Nacional do PT, do presidente Lula, né, na disputa do ano que vem, foi citado também pelo presidente como a mais importante das nossas vidas, e condicionou também uma nova candidatura à sua condição de saúde. Disse que precisa ser honesto com ele, com a sociedade, com o partido, para que não se lance como fez Joe Biden lá nos Estados Unidos. Para eu ser candidato, eu tenho que ser muito honesto e sincero comigo. Eu preciso estar 100% de saúde. Eu decidi ser candidato para depois acontecer comigo o que aconteceu com o Biden, jamais. Eu irei enganar o partido e irei enganar o povo brasileiro. Eu estou preparado no momento exato para dizer para vocês. E quero que os adversários saibam. Se eu for candidato, eu não vou disputar, eu vou ser candidato para ganhar as eleições.
agosto de 2025, hein, Eliane? Pois é. O que a gente tem aí? A gente tem, primeiro, né, todos os governadores que são alinhados ao bolsonarismo marcaram ausência nesse ato da Paulista do domingo, né? O Tarcísio Gomes de Freitas tinha um procedimento cirúrgico, enfim, não pôde ir. O Zema não foi, o Romeu Zema de Minas Gerais. O Ratinho Júnior do Paraná também não deu as caras. Ronaldo Caiado de Goiás também não. Como eles quatro estão jogando muito juntos, né, estão muito alinhados, a gente fica com a sensação de que eles não quiseram se meter nessa fria. Por quê? Porque o ato não era só a favor do Bolsonaro, era um ato contra o Brasil, né? Era um ato que tinha, inclusive, bandeiras defendendo Trump. Eu fico imaginando, né? Vocês já imaginaram lá os ucranianos na rua com uma bandeira defendendo Putin, sabe? É meio fora de sentido. E os governadores, porque os bolsonaristas só pensam em salvar o Bolsonaro, e os governadores têm compromisso com o Brasil, com seus estados, com as suas populações, com as suas indústrias, enfim, e com o bom senso também. Todos eles têm aí horizonte político pela frente. Eu achei isso muito importante e também 37,6 mil manifestantes é muito, muito pouco para quem botava muitos milhares nas ruas, né? Dá a impressão de que está minguando. Do outro lado, o presidente Lula saudou na convenção do PT a volta do Zé Dirceu, daqueles que foram condenados no Mensalão, na Lava Jato, etc. Mas ele reconheceu que o PT tem perdido nas urnas e isso é culpa do próprio PT. Eu diria que não só do próprio PT, mas também dos governos do PT. O fato é que, no meio disso tudo, a minha conclusão as pesquisas estão mostrando que aumenta o número de brasileiros que não querem nem Bolsonaro de um lado, nem Lula de outro, por motivos muito diferentes. Mas o fato é que cresce ali uma demanda por alternativas. Eu acho que foi pensando nisso que os governadores ligados ao bolsonarismo simplesmente não deram as caras.